Então, hoje, eu caracterizo que eu tenho 2 linhas de pesquisa que estão em andamento. Uma primeira delas tem mais relação com essa minha formação. Ela propõe diálogos entre a história da ciência e o ensino. Essencialmente, a gente trata da atualização historiográfica de materiais que podem ser usados por professores. Eu tenho uma série de alunos, eu dou aulas para as licenciaturas em Química, Biologia e Física, lá no Instituto Federal. Faço parte também de um programa de mestrado em Ensino de Ciências e, quando consigo, dou aula no ensino médio. Então, os alunos desses cursos que me conhecem ali dentro do Instituto, alguns deles me procuram para fazer uma pesquisa de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso ou a pesquisa de mestrado. E aí, dentro dessa linha, as nossas pesquisas vão estar mais ligadas à análise de materiais didáticos, verificando como é a história que aparece, que está disponível imediatamente para professores, ou então a produção de narrativas históricas orientadas por uma historiografia contemporânea, por preocupações sobre como é que a gente pode contar a história da ciência melhor, de maneira mais contextualizada, humanizando esses personagens, justificando por que determinados conceitos tornaram-se importantes naquele contexto histórico, né? Então, a produção de estudos de caso, a análise de materiais didáticos e proposições didáticas, né? Elaborações de propostas para a sala de aula que se fundamentem na história da ciência. Eu tenho um grupo de alunos que trabalha nessa linha de pesquisa. Uma outra linha de pesquisa na qual eu atuo por conta de muitas demandas, principalmente do mestrado, são professores experientes que voltam para a faculdade buscando ajuda para fundamentar melhor o seu trabalho, para promover alguma modificação no seu ambiente de trabalho. E aí uma vertente que eu percebi bastante demandada era da educação CTS, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade. As versões mais modernas falam CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. E aí a proposta, dentro da educação CTS, existe uma ramificação chamada Trabalho com Questões Sociocientíficas. A ideia é buscar maneiras de tornar mais significativo o ensino de ciências, estou pensando essencialmente no ensino médio e na educação básica, em geral, reorientar o currículo. Parar de planejar as aulas com base no sumário do livro didático. Então, ao invés da gente pensar numa aula que parte de um conceito, polaridade de ligação, geometria molecular, eletronegatividade, equilíbrio químico, ao invés de dar uma aula sobre um conceito, motivar a aula por uma questão sociocientífica. Então, a questão sociocientífica é algo que passa no jornal, é algo que tem um apelo midiático, é algo que tem interesse social e que envolve saberes científicos. Então, por exemplo, acúmulo de lixo plástico. Se, de repente, se detecta no consumo de peixes habituais, no peixe que você compra no mercado ou na feira, detecta a presença de microplástico dentro do peixe, né? Isso vai para o jornal, isso é uma questão de interesse social e que pode ser melhor entendida se a gente estudar alguns aspectos de ciências. Como é produzido um plástico, como é a degradabilidade, se é que ele existe, dos plásticos, o que é o tal microplástico, como ele se forma, e como é que ele pode entrar nessa cadeia alimentar até chegar no peixe que vai para o mercado. Então, a proposta é ajudar professores a conhecerem esses referenciais que levam a uma reorientação das aulas de ciências. Isso é a segunda linha de pesquisa que eu tenho trabalhado. Se você me permite divulgar, a gente está aqui com esse livrinho na mesa. Isso é um produto da primeira linha de pesquisa que eu mencionei, né? Esse aqui é um trabalho derivado da iniciação científica do William Santos, que está lá na graduação. Ele está concluindo o curso de licenciatura em Química nesse ano. E o William tem um talento extraordinário como desenhista, como ilustrador. Então, a proposta da iniciação científica dele foi buscar episódios da história da ciência que já foram contados por outros historiadores e criar versões ilustradas desses episódios.
Para fazer as ilustrações, ele precisou conduzir uma pesquisa histórica. Né? Então, ele precisou investigar. Ele selecionou 2 episódios aqui que saíram no livro, que são a construção do modelo atômico do Dalton e estudos sobre radioatividade envolvendo essa personagem, a Harriet Brooks, que é uma cientista canadense que pesquisou tópicos de radioatividade ali muito perto dos anos 1900, começo do século XX. E, para poder produzir as versões ilustradas, ele teve que acessar registros fotográficos de onde ela estudou, fotos de família, fotos dos equipamentos que ela utilizou para fazer a pesquisa em radioatividade, os modelos de madeira que o Dalton usava para apresentar o seu modelo atômico, as páginas originais dos livros, vestimenta, equipamentos e tal. Então, ele produziu uma versão da história que nos permite olhar para o passado e testemunhar de uma maneira mais direta como é que era aquela organização social, como era o contexto. É um trabalho que eu estou bastante satisfeito, fiquei bastante orgulhoso e rendeu essa publicação.